até o 14. Não que haja, que tenha obtido tudo o que tenho. Já tenho aperfeiçoado muito, mas prossigo para alcançar, pois isto também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Nós podemos amenizar as luzes mais uma vez, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, porque tu és o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que se manifesta. E cremos que todos os dias, todos os cultos, Pai, não só de 2020, mas dos outros anos também, que nós tivemos a oportunidade de expormos o nosso coração. O Senhor falou conosco, o Senhor bradou aos nossos corações aquilo que nós precisávamos ouvir. E eu tenho certeza que nessa noite a tua palavra rema, libertadora, transformadora, há de trazer sobre as vidas algo sobrenatural, que só o Senhor pode trazer e que só o Senhor pode dar. Seja glorificado mais uma vez nessa noite. E fica aqui a nossa gratidão, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga aleluia e aplauda fortemente o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tá bom o som para vocês aí? Só na dúvida do PA, tá ok? O teclado não está cobrindo minha voz não, né? Tá tudo certinho aí? Amém? Faz assim com um joinha para mim. Aleluia, glória a Deus. Então vamos embora. Meus lindos, é interessante que nós precisamos enxergar o contexto de uma igreja, para a gente entender por que aquela palavra ela foi liberada. Por que o apóstolo Paulo ele pôde expressar essas palavras. É interessante que a igreja de Filipos, geograficamente, ela ficava localizada em uma montanha, em uma região montanhosa. E quando você vê a geografia, essa cidade, que era uma província romana, ela ficava entre a Ásia e a Europa. Então era um lugar de transição, era um lugar de passagem, era um lugar onde as pessoas podiam passar por Filipos e ir para outro continente, para outro lugar. E é interessante que essa igreja, ela era muito importante, porque por ser um lugar de passagem, então ela recebia também muitos estrangeiros. Só que a maioria das pessoas não moravam lá, elas só passavam por lá. E a igreja que foi desenvolvida em Filipos foi uma igreja que honrou muito o apóstolo Paulo. É tanto que ele agradece a essa igreja por tudo aquilo que eles fizeram. E ele diz: olha, eu sei me contentar com tudo. Eu sei estar bem na escassez, eu sei estar bem na fartura, eu sei estar bem na necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele fez questão de honrar a prática daquela igreja, porque aquela igreja não apenas sustentou o apóstolo Paulo em oração, mas também honrou ele financeiramente, não só quando ele estava nas suas prisões, mas também quando ele estava em momentos de clamores e de escassez. Muitos irmãos daquele lugar se aproximaram dele. Então ele honra essa igreja, e ele glorifica a Deus pela vida desta igreja. Mas é interessante que ele começa a dizer que por mais que ele tivesse recebido, por mais que Deus tivesse feito tudo aquilo que ele alcançou até então, não era o suficiente nem o bastante. Não porque ele estava sendo ingrato em relação àquilo que houve, não porque ele estava negando a sua história de dor e de sofrimento, mas porque ele estava dizendo que caminhar com Jesus é zerar todos os dias, é entender que Deus é o Deus do recomeço, é entender que nós não podemos mudar o passado, nem aquilo que aconteceu, mas a nossa atitude, a nossa escolha pode trazer um diferencial para o presente, para o futuro. A nossa atitude, ela pode transformar não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta. Quantos estão entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Então você olha hoje para você, e você começa a se apegar a coisas que aconteceram. Eu sei que esse exercício psicológico é extremamente difícil, porque nós carregamos traumas, sofrimentos, e vez ou outra, quando você passa por algo semelhante àquilo que você passou um dia, você faz uma ligação, e vem como que um start dentro de você, mostrando para você o sofrimento que um dia foi gerado, e você tem medo de se arriscar.
em viver um novo daquilo que Deus tem. Você tem medo de se entregar a um relacionamento, você tem medo de investir em um negócio, porque um dia não deu certo, você acha que dessa vez também não vai dar. Porque você sofreu em tentar com determinada pessoa, você acha que vai continuar sofrendo. Mas é interessante que nós precisamos aprender um princípio. Se as nossas feridas, elas não forem saradas, se nós não deixarmos que o médico dos médicos nos ensine em meio às provações, em meio às lutas, e nós possamos entender que a maturidade vem, e o crescimento vem também em meio às batalhas, nós ficaremos para trás. E existe um alvo, existe um prêmio, existe uma soberana vocação em Deus, que nós queremos alcançar. Se você crê que é assim, diga aleluia. E hoje a palavra de Deus para você é: vencendo os traumas. Diga assim para o seu irmão: vencendo os traumas. O que foi que te traumatizou? O que é que você olha e diz: sangue de Jesus, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver essa experiência. E de fato não quer, não deve. Mas você vai perceber que mesmo que você viva novamente, a experiência pode ser semelhante, mas você mudou. Você está mais resistente, você está mais blindado e blindada. Você tem hoje um conhecimento que você não tinha antes. Você tem hoje uma maturidade que você não tinha antes. Você hoje tem um discernimento que você não tinha antes. Você sabe separar uma coisa da outra. E eu quero declarar para você nessa noite, preste atenção, que tudo aquilo que Satanás tentou levantar para ferir você, Deus trouxe bálsamo sobre esta ferida. E hoje nessa noite você está aqui para declarar a bondade e a fidelidade do Senhor. Por isso que Paulo disse: mesmo que eu não tenha alcançado tudo, eu vou prosseguir para o alvo. Nem todo mundo vai ter tudo. Alguma coisa vai faltar na sua vida. Talvez as pessoas não saibam. Talvez você ache o seu olho lindo, mas você deteste o seu nariz. Talvez você ache o seu nariz lindo, mas você não gosta da sua boca. Tanto fisicamente como também em alguma área ou alguma característica que nós temos, existe algo que nós não aprovamos. Mas é interessante que tantos traumas foram gerados na nossa história. Talvez desde a infância você já sofreu algum bullying, já disseram algo sobre você, já falaram algo para você, e de repente você passou a refletir no futuro, algo que você recebeu como construção na sua infância, na sua adolescência, mas que de repente você não tinha um discernimento de que hoje é essa pessoa como adulto, como adulta, por causa daquilo que você passou. Mas o meio não determina o fim. A palavra diz lá em Eclesiastes que o fim vai ser melhor do que o começo. Se você crê nisso, diga aleluia. Então Paulo fala a uma igreja onde todos passavam por ela. Segura a revelação bíblica. Assim como Filipos, talvez você seja um lugar de passagem de muitas pessoas que entram e saem da tua história. Isso gera dor, isso gera sofrimento. Talvez você seja um lugar de passagem de muitas memórias, onde muita gente desabafa com você, onde muita gente abre o coração com você. Mas são poucas as pessoas que você tem a oportunidade de abrir seu coração, porque não é em todo mundo que você confia. Mas é interessante que mesmo sendo um lugar de passagem, você foi construído e construída em uma montanha, em um lugar alto. A sua visão não é de um abismo, a sua visão não é de um lugar profundo. O que Deus está dizendo é o que Ele disse à igreja de Filipos: vocês podem, porque mesmo sendo um lugar de passagem, vocês foram construídos em lugares altos. Deus te colocou sobre uma montanha e te deu uma visão que ninguém tem, uma habilidade que ninguém tem. Por isso que você é águia, por isso que você é cabeça e não cauda. Quantos creem que é desse jeito? Erga suas mãos para o alto e diga: Deus me fez e me construiu em cima da montanha.
Diga para o seu irmão, diga: você é uma construção edificada em cima da montanha, em cima da rocha. O fundamento de Filipos era em cima de uma rocha. Eu quero dizer que você não está construído nem construída em cima de uma areia, em cima da lama, em cima de algo deserto. Deus te construiu e te constituiu em um lugar firme. Por isso que hoje ninguém entende porque você pula, porque você canta, porque você celebra, porque você glorifica. É porque a sua construção é sólida. Quem diz que é a pedra? Biblicamente, diga comigo: Jesus. Não, eu não ouvi, diga: Jesus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno jamais prevalecerão. Sabe quando Jesus disse isso? Em Mateus 16, em Cesareia de Filipos, na região rochosa. Jesus está dizendo: a tua construção não é a construção que o homem pensa. Você pode ser um boneco de barro, mas você tem um oleiro. Você pode ser alguém pequeno ou pequena, mas você tem um Deus que é grande e que pensa grande. Você tem uma limitação, você é finito e finita, mas eu vou além da tua perspectiva, das tuas possibilidades. Eu vou além da morte, do inferno, da doença. Eu vou além daquilo que foi destruído. Se você crê que é assim, diga aleluia. De repente a gente começa a olhar, diz: pastor, eu estou traumatizado com isso. Diga assim para o seu irmão, diga: supere. Diga: supere. Mas está difícil, pastor, diga: supere. Quais são as tuas justificativas? Quais são as tuas colocações? Supere. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz: eu quero alcançar algo em Deus. Eu já alcancei tantas coisas. E quando ele escreve essa carta, ele já estava perto do fim da sua história apostólica. Ele diz: mas eu não julgo que já alcancei tudo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Paulo estava no fim da sua história, mas ele continuava sonhando. Fala para o seu irmão, diga: ele continuava sonhando. Ele diz: eu tenho mais para alcançar. Você está dizendo 2021, vem aí, Deus vai botar para torar e eu vou botar para torar também. O que depender de mim, estamos juntos. O que depender de mim, vamos mergulhar no que Deus tem para nós. Diga assim para o seu irmão, diga: esse não é o fim, esse é o começo. Meu irmão, que cara de velório é essa? Sangue de Jesus tem poder. Fala para o seu irmão, diga: esse não é o fim, esse é o começo. O que termina é o ano, não são os planos e os sonhos de Deus na tua vida, não. O que termina é 2020, mas a promessa está viva, a chama está acesa e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se você crê que é assim, joga a mão para o alto e aplauda lindamente a Jesus, autor e salvador da criação. Jesus. Deixa eu dizer algo aqui para você, meu irmão, preste atenção. Você de azul, Deus nesses dias, Ele abriu os teus olhos em relação a uma pessoa, porque essa pessoa, ela foi instrumento de Satanás para tentar te destruir. E Deus diz: eu te mostrei exatamente porque o que eu tenho para você como plano e como projeto vai muito mais além. Eu tirei pessoas da sua história e você sabe dessa pessoa específica que eu estou falando, porque aquilo que eu tenho contigo é desde o ventre. Por isso que vieram as batalhas emocionais, financeiras, mas eis que te digo nessa noite: continua firme, porque a minha promessa está viva. Se você crê e recebe, diga aleluia. Meu irmão, você de vermelho, levante sua mão. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira você passou por uma batalha, e o Senhor disse: eu te vi lá naquele momento.
Eu vi como estava o teu coração e eu te trouxe hoje aqui na igreja para falar contigo. É tempo onde eu ajuntarei, diz o Senhor. Eu tenho colocado alguém do teu lado que te ama e que lutará por você até o fim. Satanás tem tentado destruir algo nas tuas emoções, mas assim diz o Senhor: eu te trouxe aqui nessa noite, jovem, para dizer que este não é o fim, este é o começo. E você veio aqui dizendo: Deus me deu uma palavra. Você quase não conseguiu dormir, mas Deus é aquele que diz: eu faço nova todas as coisas. Léo, deixa eu dizer uma coisa para você, levante sua mão. Por causa do teu coração quebrantado, eu estou trazendo grandes coisas sobre a tua vida. Naquele dia que você estava com short, bermuda e com havaiana, eu falei contigo, você lembra? E naquele dia eu trouxe sonhos ao teu coração, onde você disse: Deus, eu não mereço, veja como está a minha vida. Mas eu te visitei. Eu te levantarei e eu te usarei para a glória do meu nome. Você será um instrumento em minhas mãos. O seu coração quebrantado e contrito está sendo contemplado pela minha presença. Moça, você aqui, assim diz o Senhor, você tem um chamado. E você pergunta: por que eu estou viva? Porque tem pessoas que dependem de você, dependem de mim, mas dependem de você. E sabe o que dizem? Você é muito besta, por isso que sofre o que sofre, por isso que passa pelo que passa. Mas não fuja da sua essência, porque eu te quero assim, eu te honrarei assim. Você planta amor e você recebe patada. Você planta atitudes e você recebe ingratidão. Mas assim diz o Senhor: é tempo de silenciar e deixar que eu haja na tua vida. Minha irmã, você de preto, Deus está trazendo uma cura sobre alguém da sua família. E nesses dias você vai contar um grande testemunho. Se prepare, levante sua mão. Você que está olhando para mim, isso. Deus está trazendo uma cura, e essa cura vai ser para a glória do nome do Senhor. Se prepare. Paulo não deixou de sonhar. Fala para o seu irmão, diga: você pode alcançar mais. Diga: você pode ir além. Eu não julgo que alcancei. Diga assim para o seu irmão, diga: não se conforme até onde você chegou. Não estou dizendo que não se conformar é a mesma coisa de ser ingrato com o que já viveu. Não estou dizendo que você vai desconstruir a sua história. Pelo contrário, Deus transforma a maldição em bênção. E Deus usa a sua história para que outras vidas e corações sejam edificados e edificadas. Agora preste atenção. Não se conforme com o que você viveu até aqui. Diga assim comigo: eu tenho mais para viver. Diga: eu tenho mais para viver. Diga: Deus tem mais para mim. Se prepare para ser batizado, batizada. Se prepare para orar pelos enfermos e eles serem sarados. Se prepare para viver a provisão financeira que você nunca viveu por toda a sua vida. Deus vai fazer o extraordinário através de você. Outra característica para finalizar da igreja de Filipos: ela não era a mais rica de todas, mas ela tinha um coração inclinado a abençoar e a honrar. Tem gente que não entende por que você está de pé. Tem gente que não entende por que não falta para você. Tem gente que não entende por que o sangue, como diz o ditado popular, ele vem no meio da sua perna. Mas você está adorando, você está na igreja, você poderia estar em qualquer outra parte, em qualquer outro lugar, mas você escolheu a Deus.
Você decidiu por Ele. Mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não houvesse fruto na vinde, você decidiu que o Senhor seria a sua força e a sua alegria. Por isso se alegre. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, se alegra, Deus é contigo. Se você recebe essa palavra, eu declaro que de hoje para amanhã Deus vai te trazer um renovo ao longo da noite. Que esse renovo vai te curar, vai te transformar, e você vai acordar parecendo que viveu um sonho, mas não foi um sonho apenas na sua mente subjetiva. É um sonho que Deus vai trazer à existência na sua vida real, porque Ele tem coisas grandes, coisas extraordinárias para aqueles que nele esperam. Se você crê que você é um desses, joga a mão para o alto e aplauda lindamente a Jesus. Oh, só a Ele, só a Ele. Oh. E talvez eu e você, nós tenhamos chegado até aqui com tantos traumas, mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer trauma, do que qualquer luta que se levante contra nós. Paulo disse: muito obrigado, mas eu vou prosseguir. Eu não me conformo quando eu desço do altar em achar que aquela foi a melhor ministração da minha vida. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu respiro aquele momento que houve, mas já me conecto naquilo que está por vir. Já tem gente que diz que culto poderoso, aí fica se alimentando talvez durante um mês só daquele culto. Foi bênção, foi, mas Deus é Deus de coisas novas. Ele disse através de Isaías, eu vou fechar com isso, o profeta messiânico. Eita Deus, diga assim para o seu irmão, diga: recebe. Diga: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Agora olha para mim, Deus falando: eis que faço uma coisa nova, não sabereis? Abrirei caminhos no deserto e rios no ermo. Deus está trazendo uma fonte inesgotável sobre todas as áreas da tua vida. Enquanto você está aqui, a sua família está sendo tocada, a sua saúde é tocada, os seus sonhos são tocados. Só se você crer, joga a mão para o alto como você já está e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, oh, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e erga suas mãos. Todavia